Então, pessoal, como concluindo a palavra que eu ia falar, né, a respeito do sacrifício, eu quero falar não com qualquer pessoa, eu quero falar de modo especial com as mulheres. Então, mulheres, eu sei que vocês já oram. Eu também sempre fui uma pessoa muito orante, né? Então, assim, as pessoas que elas têm o temor a Deus, elas oram. Só que assim, eu fico olhando assim, quantas mulheres eu conheço que elas oram muito, mas elas são tão depressivas, cheias de doença, né? Elas gastam muito dinheiro com enfermidade, né? Comprando remédio caros, né? Doenças que vai no médico e não descobre o que é, né? Depressão, é tantas dores musculares sem explicação. Então, assim, coisas que nós não conseguimos resolver, Deus ele resolve, né? Lá em Mateus, ele fala, no livro de Mateus, eu não me lembro qual é o capítulo, mas fala, né? Quem é maior é o altar ou a oferta, né? É o altar que santifica a oferta ou é a oferta colocada no altar? Então a própria Bíblia já vem responder, né? O altar que santifica a oferta. Então às vezes as pessoas elas têm uma resistência besta, né? Uma resistência, eu digo até assim, uma resistência burra. Ah, eu não coloco no altar. Meu amigo, quando tu morre, tu vai sozinho pro buraco. Se você for parar para ver, o homem não criou nada. Tudo foi criado por Deus. O ouro, né? Foi Deus que criou. É, o material para construir as casas, né? A areia, foi Deus que criou. A brita, a água. Então, assim, tudo foi Deus que criou tudo. E quando um homem constrói algo, cria algo, né? Tipo, criou o avião. E assim eles vai criando diversas coisas. Deus deu sabedoria para eles. Deus deu inteligência, capacidade. Então tudo é de Deus. Deus ele é dono do ouro e da prata. Uma vez eu estava lendo a Bíblia e me chamou muita atenção. Muito mesmo, de verdade. Eu estava lendo na minha casa, né? E eu li uma passagem que fala que Salomão, ele recebeu o reinado, né? E ele era muito jovem. E ele se deparou diante de uma grande multidão de pessoas, né? Ele ia cuidar de uma nação ali, de um povo numeroso, inclusive. E ele ficou maluco, ele falou, meu Deus, como é que eu vou cuidar desse povo? É muita gente, eu não sei o que fazer, eu não tenho nem experiência, eu sou novo ainda. Aí, e ainda por cima, lá a palavra fala que eles estavam passando por uma situação difícil, o povo estava passando fome. E o povo cobrava dele, ele agora era rei, ele tinha que se virar, né? Ele tinha que dar um jeito. E ele falou, Senhor, a única coisa que eu tenho é esses 1000 boi. Eu não tenho mais nada. E aí ele mandou os servos deles, né, preparar os holocaustos, né? E levou a única coisa que ele tinha para dar para as pessoas, que era os boi. Ele tinha 1000 boi. Só que aqueles 1000 boi não ia dar para matar a fome. Poderia matar a fome deles ali por um dia, né? Era muita gente, mas não resolveria o problema. Então ele preparou 1000 holocaustos, né? E sacrificou os 1000 boi. E ele orou a Deus. E ele falou com Deus, Deus, ele falou, né, eu não tenho nada para dar para o povo. Eu não sei como conduzir esse povo. Então eu quero pedir para o Senhor que me dá conhecimento, sabedoria, para que o Senhor possa falar para mim o que eu posso fazer para ajudar as pessoas, né? Então Salomão ele fez uma oração para Deus e a Bíblia conta que Deus ele se alegrou muito com aquela oração, porque a Bíblia conta que Deus, porque aquele rei, né, que era um homem de Deus, né, Salomão um homem de Deus, ele, como todo homem e mulher de Deus, são perseguidos, né? Tem inimigos de graça. Você não precisa de fazer nada para você ter inimigo, basta você ser de Deus. Então Deus se alegrou da oração dele porque ele não pediu a morte dos seus inimigos, ele não pediu riquezas, né? Ele não pediu nada disso. Ele pediu sabedoria. Então Deus falou assim: ninguém nunca orou para mim pedindo sabedoria, sempre pede bênçãos. Deus abençoou também, mas a oração de Salomão foi uma oração que
Agradou muito o coração de Deus. E lá em Crônicas, segunda Crônicas, de 1 a 11, você vai ver essa história capítulo 1, né? Segunda Crônicas, capítulo 1, versículo 11 e 12. E no versículo 7 é onde ele faz o sacrifício dos 1000 holocaustos, né? E mais adiante, né, o versículo 11, 12 seguinte, você vai ver que Deus aparece para ele em sonho, né? Na mesma noite ele fez o sacrifício de dia, né? Ou foi à noite, eu não me lembro exatamente essa parte. Mas a palavra conta que ainda naquela noite, Deus aparece para Salomão e fala para Salomão: Salomão, me pede o que tu quiseres e eu vou te dar, né? Então Deus concedeu para ele. Deus falou para ele: eu vou te fazer o homem mais rico, como nunca houve nem nunca haverá um homem tão rico quanto você. Como a areia que você pega na palma da tua mão, aqueles grãozinhos, assim será a sua riqueza, incapaz de contar, incontável. Então, gente, isso prova a grandeza de Deus. Prova a grandeza. Olha, mulheres, vocês que têm orado e não tenha recebido ainda a bênção, está faltando o sacrifício. Sacrifica, sacrifica, que Deus vai te honrar. Deus me faz lembrar aqui de Ana. Às vezes eu vejo alguns pastores falando assim: não basta chorar. Eu acredito que o choro que sai da alma, Deus escuta, né? Deus ouve o gemido nosso sem palavras. Quanto mais uma lágrima derramada com clamor, Deus escuta sim. Só que muitas vezes nós não recebemos porque nós travamos uma luta espiritual. E o que destrava uma luta espiritual é sacrifício. Então sacrifica, jejuma, faz um voto com Deus. O que você tem de importante que você olha para aquilo ali, de uma certa forma ele é o seu Deus. Porque tudo aquilo que nós colocamos a nossa força, a nossa confiança, tipo, para você entender, às vezes você tem, como que eu posso dizer aqui, seu salário, né? Mas se eu ficar sem meu salário, o que vai ser da minha vida? Quer dizer, você já não está confiando em Deus. Então aquele ali está sendo o seu apoio, está sendo o seu chão. Então é esse o seu chão que você tem que colocar no altar. Mas às vezes o seu salário não é seu chão. Você fala assim: se eu perder esse salário, não tem problema, eu sei trabalhar, eu faço balinha, eu faço docinho, eu faço lacinho e eu vou vender e eu me vendo. Então quer dizer, não é seu chão. Mas às vezes é o seu carro. Ou às vezes é um colar, né? Você tem um colar de ouro, nossa, se eu perder esse colar, eu morro. Quer dizer, então esse é seu chão. Então o seu chão é tudo aquilo que você coloca toda a sua força, que você diz assim: eu não vivo sem isso. Então é esse o seu sacrifício. Coloca no altar. Faz como Ana. Ana, ela não podia ter filhos, né? Ela não tinha filhos. E ela era humilhada. Então ela orou, ela chorou na presença do Senhor. E ela falou com Deus, ela não só orou. Você pode ver que todas as pessoas na Bíblia que clamou a Deus, eles não só orou, eles também apresentou sacrifício. E Ana fala assim: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, né? Ela especificou o que ela queria. Ela queria um filho homem. Para que naquela época ter um filho homem era uma grande honra. Não era só apenas ter o filho. Mas ter o filho homem era sinal de muita honra. Então ela pediu: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu te entregarei ele no altar para ser servo do Senhor. E Deus deu para ela, né? Deus deu o filho para ela. E ela teve aquele filho, né, Samuel. Então, gente, só que depois Deus deu mais, porque aprenda uma coisa, aprenda, coloca isso dentro da tua alma. Com Deus você não perde. Se você colocar, digamos que você colocou seu salário, eu coloquei meu carro, se preocupa não. Deus vai te dar muito mais. Aquilo ali é insignificante. Se tu morrer, tu não vai levar. Mas uma coisa eu te garanto, quando você coloca tudo no altar, Deus te dá tudo. E principalmente Ele te dá a salvação. Porque você prova para Deus que você é dele. Que você não quer nada dessa terra, que você quer ser dele. E por conta disso, Deus vai te abençoar. Porque Deus não é malvado, Deus não é Satanás. Deus é uma pessoa que Ele quer o melhor para os seus filhos. E para os seus filhos Ele dá o melhor, tá bom? Então tá, gente, não desista dos seus sonhos. Busquem os seus sonhos em Deus, tá? Luta. Vai pra guerra para lutar, para vencer, mas colocar diante o grande rei dos exércitos, né? Deus, ele é Senhor dos exércitos.
Deus não é Deus da paz, Deus é Deus da guerra. Ele fala, né? Eu sou o Senhor dos exércitos. Então clame esse Deus dos exércitos, né? Ele tá nessa guerra com você e por isso você vai vencer, eu vou vencer, tá? E tudo vai dar certo. Que Deus abençoe o trabalho de vossas mãos, tá? Fique com Deus, dá um like aí e Deus abençoe a todos vocês. Tchau.